Oi, gente, bom dia, tudo bom? Uma sexta-feira, sextou, né? Mas a sexta é igual ao sábado, que é igual ao domingo, que é igual a segunda, né? Então nem faz diferença muito nessa quarentena. Esperar o pessoal começar a entrar pra gente falar hoje sobre restauração ecológica, né? Porque nós conversamos na última live de ontem sobre compensação ambiental. Então, só esperar um pouquinho aqui. Deixa eu pegar, deixar tudo aqui pronto. Deixa eu me ver. Já avisar vocês que eu tive um problema para gravação da live, para baixar a live ontem. Tô tentando ainda, mas pode ser que a live de ontem não consiga ficar salva, tá lá eu consiga colocar no canal no YouTube, no Via Ambiental. Então ainda estou com dificuldades operacionais, tá? Então, peraí, vamos aqui. Oi, Lídia. Oi, André. Oi, Ana. Tudo bom? Hoje o bate-papo é sobre a restauração ecológica, tá? Então, a restauração ecológica, antes da gente entrar nela em si, a gente só precisa dar uma recapitulada na compensação, nas três formas de compensação que existem pela legislação do estado de São Paulo, né? E também tem na legislação federal, que é, oi, Vivi, eu posso para compensar, eu posso compensar com vegetação existente, com fragmento existente de Mata Atlântica e Cerrado. Oi, Camila, tudo bom? E aí, André? E oi, Prates, beleza? Então, compensação, posso compensar com fragmento existente, posso compensar com uma área degradada e eu quero que essa área forme um agrupamento arbóreo, árvore, um bosque, tá? Não vai formar um fragmento florestal ou um fragmento de cerrado, que a gente na CETESB a gente chama de recuperação ambiental. Tá? Então, eu vou sair de uma área degradada para uma situação não degradada. E esses casos de recuperação ambiental são possíveis de serem apresentados para compensação de árvores isoladas e compensações de intervenções em APP urbana. Tá? Que eu expliquei na live de ontem, que ainda está salva aqui no perfil, tá? Acho que vai ficar salva até as 2 da tarde. E restauração ecológica, tá? Que é o tema da aula de hoje. Então, beleza, agora vamos começar mesmo sobre restauração ecológica. A restauração ecológica, a legislação que rege esse tema é a Resolução SMA 32 de 2014. É uma resolução do Estado de São Paulo, tá? A gente não tem legislação federal, e sim estadual sobre o assunto. Então, Resolução SMA 32 de 2014 e Portaria CBRN 1 de 2015. Ufa! Só tem 2 normas, tá, gente? Fiquem tranquilos, não tem outras normas. Então, se você souber essas duas, você sabe tudo. Então, você vai ser o expert no assunto, tá? Oi, Fabiana, tudo bom? Oi, Luciane, beleza? Fico feliz com a presença de vocês. Então, ótimo. Então, a gente sabe que uma das modalidades de compensação é a restauração ecológica e já sabemos que a legislação incidente são só apenas duas: Resolução 32, SMA, e Portaria CBRN 1 de 2015, tá? Oi, Guilherme, tudo bom? Guilherme entrou ontem na imersão, né, Guilherme? Então, eu fico muito agradecida pela seu voto de confiança no meu trabalho, você e dos outros, tá? Então, beleza. Mas primeiro, tá, que bicho é esse? Da onde vem? Que negócio é esse? Restauração ecológica, tá? Eu sei que vários de vocês são especialistas, trabalham na área florestal, tá? Eu sei disso. Vocês podem estar utilizando várias bibliografias, várias fontes técnicas de informação. Só que no licenciamento ambiental a gente tem que usar a regra legal, tá? Mesmo que a gente tenha posicionamentos técnicos diferenciados, tá? Não concorde com um ponto, não concorde com outro. Porém, para o licenciamento, a legislação ela vem trazer a isonomia, que todos falem a mesma linguagem e a mesma interpretação, tá? Então, toda a minha fala aqui é baseada na legislação. Beleza? Isso não significa que eu concorde ou você concorde ou discorde de alguma coisa, mas a gente tem que aplicar a lei, ponto. E acabou, né? A vida é assim. Então, restauração ecológica pela resolução SMA 32 é o que? Uma intervenção humana. Então, o ser humano brincando de Deus, eu sempre faço essa associação. A gente acha que a gente é Deus, né? Então, a intervenção humana num ecossistema degradado ou alterado, tá? Então, a área tá lascada, ferrada, para não falar outra palavra nesse horário que tá muito cedo, né? Então, é essa área degradada, alterada, para desencadear,
facilitar o processo de sucessão ecológica, que é aquilo que a gente viu na aula de classificação de vegetação, por exemplo, na Mata Atlântica, inicial, médio, avançado, ou no Cerrado estrito sensu, cerradão, inicial, médio, avançado. Ou seja, restauração ecológica é a intenção humana, brincando de Deus, de pegar uma área lascada, ferrada, para facilitar o processo de sucessão, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que quebrar aqui é que, quando eu falo de restauração ecológica, eu já estou falando de plantio de mudas, que é tão comum, gente. Essa legislação é de 2012, a gente está em 2020, já foram 8 anos. Mas o que projetos vêm para o licenciamento só focados em plantar mudas, né? O plantio de mudas é uma das técnicas para você chegar nesse objetivo da restauração, que é a intenção humana, ações humanas, né, intencionais, para que áreas degradadas possam ter o processo iniciado da sucessão ecológica, tá? Então, primeiro ponto que eu quero que vocês tenham muito claro na cabeça de vocês: quebra o paradigma de plantio de mudas. Então, alguém vai contratar vocês, é verdade isso aí, vai contratar vocês, tem que fazer uma compensação, quantas mudas tem que plantar? Primeira coisa, para com tudo isso, para que eu quero descer, tá? Não mais assim, beleza? Porque a gente tem que ter muito claro que agora o foco é o resultado. A gente não se foca no meio. O meio é plantar mudas, condução de regeneração natural, isso que através de isolamento da área, utilização de poleiros, às vezes até plantar exóticas não invasoras, tá? O meio, tô nem lá o que você vai fazer nesse meio. Eu quero olhar lá o final, eu quero olhar o resultado. Se de fato o bagulho tá virando uma floresta e não está virando um esqueleto, né? Só tem árvores. Em geral, essas árvores, há muitas árvores de plantios de termos de compromisso de recuperação ambiental, os TCRAs. Eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar TCRA. Quem trabalha na área sabe. Termo de compromisso de recuperação ambiental. É quando você, quando eu falo o empreendedor, o interessado do processo, assina um documento, um título extrajudicial, se comprometendo a quê? Tá, órgão ambiental, você me dá autorização e eu me comprometo a você a fazer ações de recuperação ambiental, plantio sem fim, aí já é plantio sem fins, para que o objetivo não é restauração ecológica, ou não tá órgão ambiental, eu vou fazer um processo de restauração ecológica, a gente já tem definida a área, já sabe o dimensionamento, a sua localização espacial, tudo que vai ser feito, tudo que vai ser monitorado, tá? Então é esse documento, TCRA, tá? Deixa eu ver. Oi, André. Oi, Diogo, tudo bom? Oi, Mari, beleza? Não sei porque a gente fica fazendo assim para ler o nome das pessoas, parece que a gente é cego, né? Mas beleza. Então tá, então vamos lá. Então a restauração ecológica é esse processo. E só que para ter esse processo ou toda essa jornada para chegar no resultado, eu tenho que ter um projeto, né? Não vai fazer da cabeça. Oi, Marília, beijo, sua linda. Tá? Você tem que ter um projeto. Então tem um projeto de restauração ecológica, onde vai constar várias características, e essas características e exigências de informações estão transcritas na própria resolução, na resolução SMA 32, tá? E esses projetos, gente, eles podem ser aplicados tanto no ambiente rural quanto no ambiente urbano. Então, nossa, Priscila, peraí, não estou entendendo. Eu vou pegar uma área urbana e vou buscar, por exemplo, formar uma floresta de Mata Atlântica? Pode ser que sim e pode ser que não. Onde pode ser que sim? Deixa eu ver se eu consigo fazer um teste aqui que me ensinaram. Deixa eu ver se eu tô sendo moderninha. Tá vendo? Ai, olha que legal, dá certo esse negócio, gente. Aqui, ó, peraí. Tá vendo aqui a imagem que eu coloquei pra vocês? Fiz um print de Bertioga. Bertioga, eu gosto muito desse município. Por quê? Porque é um município, ou o município dá rolo. O município dá rolo, meu filho, fez qualquer processo aí, dá rolo com o Ministério Público, tá? Mas, ó, aqui, só para mostrar para vocês. Então, aqui a gente tá na mancha urbana. Então, você tem aqui a mancha bem clara, aqui, ó, as ruas, as edificações, fragmentos no meio da área urbana, tá? Depois da rodovia, e vocês conseguem enxergar, antes de chegar no rio Itapainhaú, também fragmentos de vegetações e pedaços. Será que eu consigo mudar minha fotinho aqui? Não consigo. Você vê pedacinhos de área sem vegetação, tá? Ou seja, a gente tem áreas degradadas, áreas alteradas. Então, aí é uma área urbana,
tá? Então, quando a gente fala de área urbana para fazer restauração ecológica, a gente está buscando dar opção, possibilidades de fazer restauração ecológica em situações como essa, por exemplo, tá? A gente não está falando de restauração ecológica lá na Marginal Pinheiro, na Marginal Tietê, Avenida do Estado, Avenida Aricanduva, esse tipo de coisa, não é esse contexto, tá? A gente está falando, quando fala de área urbana e restauração ecológica, a gente está falando nesses tipos de contexto, porque tem vários municípios no estado de São Paulo, e eu acredito que isso também pode ocorrer em vários municípios do Brasil, que os municípios delimitam perímetro urbano tudo. Só que um é um bando com uma cara de rural ou um bando cheio de vegetação, tá? Então, nesses sentidos, vale super a pena e é super fundamental a gente fazer uma restauração ecológica nesse contexto. Então, é por isso que eu coloquei essa imagem. Aprendi isso faz um pouquinho de dia, gente. Tô me achando mó moderna. Ah, tirei, deu certo, galera. Próximas lives eu vou voltar a fazer isso. Gostei desse negócio, tá? Então, por isso que, para mostrar para vocês que a restauração ecológica, esses projetos podem estar tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais, tá? Então, mas beleza, então eu vou pegar uma área degradada, vou fazer um projeto. Esse projeto, todas as suas características e informações estão previstas na resolução SMA 32, onde lá vai constar, gente, que para mim, né, é até um ponto muito, muito importante, porque eu já passei por cada perrengue analisando o processo, tá? Que é qual artigo? Se eu não me engano, é o artigo 8º. Deixa eu ver se é o artigo 8º mesmo. Deixa eu confirmar para vocês. Que é a questão do diagnóstico da área, tá? O diagnóstico da área é fundamental. Não vai gastar energia, tá? O artigo 8º fala todas as etapas do projeto, tá? E o diagnóstico está no artigo 9º. Memória ainda tá boa, né? Então, o que acontece? O artigo 8º fala para vocês precisam, o que tem no projeto? Vocês precisam ter o diagnóstico da área objeto da restauração, vocês vão precisar ter proposta do projeto, tá? Implantações da metodologias que você vai implantar esse projeto, a manutenção e monitoramento, tá, da área e a conclusão. Então, você tem essas 5 etapas na resolução SMA 32. Eu não vou ficar falando daqui porque é ser sacal, né? Vocês têm leitura para o final de semana. Mas o que eu quero destacar de tudo isso, sabe o que é, gente? É o benedito do artigo 9º. Eu gostaria até que vocês grifassem, anotassem artigo 9º para vocês lerem com muita atenção. Que é a questão que, para mim, na minha visão e na minha experiência de trocentos anos na CETESB, é o mais renegado desse artigo, né? Que é o diagnóstico da área. Então, eu vou dar exemplos reais, tá? Umas coisas meio bizarras. Um projeto para fazer restauração, né, ecológica em área de restinga, ou seja, a vegetação de Mata Atlântica que cresce lá no litoral sob substrato de restinga, ou seja, areia. A vegetação que cresce sobre a areia, tá? Então, a gente tem lá, era um projeto para restauração de cerrado, olha louca, de restinga, e a área que foi indicada é uma área com afloramento rochoso. Peraí, mas para ter vegetação de restinga, tem que crescer sobre a restinga, formação geomorfológica. Então, a vegetação que crescer em cima do afloramento rochoso não é vegetação de restinga. Então, gente, olha como uma coisa tão básica, tão essencial e foi deixado passar, tá? Tem, tipo, apresentar uma proposta dessa. Uma outra proposta também foi na região de Campinas, foi para fazer floresta estacional, né, semidecidual, um projeto de restauração. E também era um imóvel rural gigante, enorme. E no trecho, no polígono indicado, era um trecho de solo raso, também com manchas de afloramentos rochosos. Cara, hashtag preguiça, né? Meu, não tem como, você nem começa a conversar, você nem vai, você vai gastar tempo nesse projeto numa área que o objetivo é restaurar o quê? Quero restaurar uma floresta estacional semidecidual, né? Aquela floresta que parte das folhas caem ao longo do ano. Você vai pôr uma área cheia de afloramento rochoso, cheia de rocha lá aflorando para tudo quanto é canto, no trecho, no polígono, também não dá. Outro caso esdrúxulo e real, gente. A área vai fazer um projeto de restauração ecológica de uma floresta ombrófila densa, né? Aqui na região metropolitana de São Paulo,
A pessoa vai lá, me apresenta uma área que ela, até comentei um pouco dessa área em outra live, né? Em uma área que sofre inundações, mas não sofre inundação de rio, né? Nem várzea era, mas também se fosse várzea também não seria uma área apropriada, porque não vai formar uma floresta umbrófila densa, tá? Mas era uma área que sofria inundações das drenagens das águas pluviais da rodovia. Então, se chovia, a água caía lá, sempre ia cair lá. Ou seja, qualquer coisa que você fizesse, qualquer técnica, que se fosse condução de regeneração natural, fosse plantio, ia pro beleléu, ia pro saco, literalmente. Ou seja, sabe aquele TCRA nunca cumprido? Aquela novela mexicana que vai se arrastar por anos? É uma coisa dessa. Então, o diagnóstico da área faz você poupar muito tempo, poupar muito dinheiro, tanto do interessado, do trabalho de vocês como consultor, trabalho do órgão ambiental também. E quem é que é funcionário de órgão público, tá? Que é órgão que analisa esses projetos, né? Sempre tem que observar esses aspectos, porque depois se você deixar passar, depois para explicar como que eu deixei passar, como eu aprovei um negócio desse e um TCRA que nunca vai ser concluído, tá? Então, de todos os atores envolvidos nessa novela, todos os atores têm sua corresponsabilidade. Então, por isso que eu peço muito que vocês tenham muita atenção a esse bendito artigo 9º, tá? Que vai envolver o quê? Você tem que observar qual é o bioma, qual é o tipo de vegetação que pode se desenvolver lá, ou seja, você vai olhar vegetações no entorno, tá? O potencial de regeneração natural do local, condições de conservação do solo e dinâmica hídrica, foi o que eu mencionei esse exemplo real para vocês, declividade do terreno também, fatores de perturbação, muito legal esses fatores de perturbação. Por exemplo, você pode encontrar a área, o proprietário é ponta firme, vai fazer um contrato legal com vocês, o solo é super adequado, tem condução tem potencial de regeneração natural, é a área dos deuses, parece, né? Só que o entorno, o que acontece comumente no entorno? É próximo de uma rodovia, acontece recorrentemente queimadas, então tem que fazer um processo de investigativo. Antes de você escolher uma área para compensação, gente, não vai só escolher a área, você vai no campo, olha tudo bonitinho, foca o olhar só na área, objeto da compensação, proposta de compensação, olha para fora, o que acontece para fora, o que acontece, tá? Perto de uma rodovia, se tem perto de rodovia, ó a investigação. Será que aqui acontece queimadas? Começa a levantar histórico com as pessoas que moram na região. Procura informações até no Google e em jornais locais, tá? Para verificar se lá tem processos de queimada com a questão de rodovias. Isso é muito comum. Gado. Porque gado não respeita a cerca, né? Olha, gente, quando gado começar a respeitar a cerca, vocês me avisem, por favor. Então, tem uso o quê? Tem gado. Teve uma área enorme, era uma área tão grande que a gente foi de helicóptero, né? Já anda de helicóptero, gente, chique, né? É uma área enorme aqui em São Paulo. Qual era um dos vários problemas? Um problema era o gado. Aí ele era plantio, né? Tinha plantio, acho que também, se eu não me engano, tinha condução de regeneração natural em alguns trechos, mas o bicho ia lá e comia tudo, tá? Um problema muito sério. Então, a questão de fatores de perturbação. Um caso também que eu me lembrei, teve uma situação onde a área indicada para compensação era numa área na periferia, né? Esse local indicado era uma área degradada, porém era usada para futebol, papelada das crianças, que lá não tinha áreas verdes, áreas de lazer, áreas de nada, né? Então era o único local que as crianças tinham, não só crianças, né? Tem um monte de uns marmanjos também que jogavam bola. E isso até estava transcrito no relatório, né? E ele não foi considerado. O que aconteceu? Foi feito o plantio, tudo bonitinho. Tempos depois, lá tava lá as marquinhas lá do gol, tá? Das traves pro gol, tá? Ou seja, a área continuou sendo usada pela população. Então, TCRA não cumprido. O que tinha de muda foi queimado, foi retirado, morreu as bichinhas e lá continuava jogando as suas peladinhas. Então, tá vendo como é tão importante esses aspectos? Eu tô dando algumas dicas que são muito simples, porém muito esquecidas ao longo do processo, tá? Se alguém tiver um comentário, tiver alguma dúvida, pode comentar aqui, tá? Fiquem à vontade. Então,
Vamos continuar lá no artigo 9º. Então, fatores de perturbação, verificação de ocorrência de espécies exóticas. Isso também é bem importante, porque às vezes o seu projeto de restauração ecológica não vai envolver plantio de nenhuma muda. Você não vai plantar nada. Pô, Pri, mas eu cortei vegetação estágio médio de Mata Atlântica. Eu não vou plantar nada? Pode ser que você não plante. Pode ser que a área tenha potencial de regeneração natural, pode ser que a área seja próxima a fragmentos, tenha ave e fauna associada, tá? Então, tendo ave e fauna para propagação das sementes, além do vento, tá? É bem relevante esses aspectos. Só que tem alguma coisa que não deixa a vegetação de se desenvolver. Qual é? Vegetação exótica, principalmente, por exemplo, graminhas exóticas, aquela meleca das braquiárias. Então, o seu projeto de compensação envolvendo restauração ecológica pode englobar exclusivamente controle de espécies exóticas. Pode acontecer isso, tá? Então, a remoção das exóticas pode ser a ação que você vai fazer prioritariamente. Por exemplo, já vejo essa pergunta, Gui, tá? Teve um caso no Parque Estadual do Juqueri, aqui na região metropolitana de São Paulo, que tem manchas de cerrado. Então lá teve um TCRA, o antigo, que foi aprovado na linha para plantar, tá? Só que o problema lá, primeiro, cerrado para plantar é um desafio gigantesco. Acontecer sucessos, você encontrar mudas de cerrado também é outro desafio. Só que o pior de todos é que lá não era nem áreas campo sujo de cerrado, é uma área de campo limpo de cerrado. E campo limpo de cerrado você não tem elementos arbóreos e nem arbustivos, né? Então lá a questão é graminhas nativas, ou seja, as técnicas que devem ser feitas lá no Parque Estadual do Juqueri é o controle da benedita das exóticas, tá? Então aqui é uma quebra de paradigma total, porque até 2012 parecia, como é que eu posso dizer, uma padaria, né? Vamos lá, vou fazer quantos pães, ou seja, quantas mudas vou plantar, quantas mudas vou plantar, quantas mudas vou plantar, ou seja, o foco era no meio e não no resultado, tá? Deixa eu ver o Gui. Pri, há TCRAs em áreas pequenas, exemplo, 0,05 hectares, perante ao órgão ambiental, como consigo atender os valores intermediários de referência da 32? Boa pergunta, Guilherme. Áreas pequenas. O que acontece? Para essas situações de restauração ecológica, a resolução ela não traz, tá, área mínima. Putz, eu tenho que fazer uma compensação se fosse de 100 metros quadrados, 500 metros quadrados, 800 metros quadrados, por exemplo, tá? Eu vou fazer uma restauração numa área tão pequena? Sim, vai. Gui, o que vai fazer a diferença é a localização da área. Então, essas áreas pequenininhas de 0,05, elas não vão ser em qualquer local. Então, eu tenho um imóvel, vou pegar 0,5 isolado no meio do nada e fazer a restauração. Você não vai atender nunca, pode ter certeza, você nunca vai atender esses beneditos desses índices, tá? Do monitoramento que eu vou falar daqui a pouquinho, para quem não sabe. O que você vai ter que fazer, Gui? Você e todo mundo vão ter que procurar áreas, um projeto pequenininho, só que dentro de um projeto maior, tá? Essa é a lógica do programa Nascentes. Então, por exemplo, programa Nascentes, você tem um projeto grandão de restauração, e aí ele foi fatiado em pedacinhos pequenininhos para serem vendidos para interessados que precisam compensar, tá? Então, dentro de um projeto maior, você tem um pedacinho pequenininho daquele projeto que vai ser seu, tá? Essa é uma possibilidade, Gui. Outra possibilidade, não quero entrar no programa Nascentes, não quero saber nada disso. E o que eu faço, Pri? O que você pode procurar? Unidades de conservação. Unidade de conservação que tem aquele mato, tem aquela vegetação bonita, mas dentro de unidade de conservação sempre vai ter área degradada. Então, você pega naquele fragmentão, você pega a borda do fragmento, tá? Então, você tem 0,05, mas se você tiver na borda de um fragmento, um pedacinho degradado ali na borda do fragmento, para você chegar nesses índices, vai sendo muito rápido. Dá um exemplo, quem é aqui de São Paulo, aqui da região metropolitana de São Paulo, e puder viajar para Bertioga, eu e Bertioga, tá vendo? Lá no Riviera. Na hora que vocês entrarem no Riviera, tá? O Riviera de São Lourenço, tem a entrada lá onde você tem que parar o carro, tá? Para se identificar. Você nem entra você não precisa entrar no condomínio, é fora do condomínio, na rua de acesso do condomínio, tá? Você para o carro, vai ter o fragmentão. Então, aqui tem a entrada, o portal
do Riviera, e tem um fragmento do lado. Aquela borda, é uma borda mesmo, gente, do fragmento ali é um TCRA aqui, uma área minúscula, e que deu super certo o processo lá dentro, tá? Então, uma área minúscula consegue atender rapidamente esses indicadores. Então, depende, Gui, e os demais, da localização da área e o que tem no seu entorno. Então, com onde é a área, quanto é a área, qual é o histórico dessa área. Também, se pegar uma área que foi terraplanada, mesmo que tenha um monte de mata. Já teve um caso que, nossa, muito louco. Mata, um pedaço sem vegetação, então essa área foi indicada para restauração, mas o solo tinha sido compactado, não crescia, mal crescia as graminhas lá, tá? Então tem que observar esse histórico da área, senão você precisa, no caso de terraplanagem, fazer um revolvimento, fazer alterações, um trabalho com o solo, porque senão esquece. Você vai lá fazer todas as técnicas possíveis, brincar de Deus e não vai dar certo. Então, respondendo o Gui, a gente tem programa nascentes, que é nesse contexto, de uma área maior você pega um pedacinho, você tem dentro de unidade de conservação, tá? E você também tem, em áreas privadas, pega bordas de fragmento, tá? Ou seja, você não vai, a borda que já é existente, você vai criar uma nova borda, tá? Você vai ampliar essa borda. Então, aí você consegue fazer isso, tá, Gui? Aí, se você pegar a área isoladinha, pequenininha, no meio do nada, uma matriz, sem vegetação, uma área muito alterada, para a chance de você ter sucesso é muito baixa. Você vai morrer com esse TCRA, tá? Sem cumprir. Deixa eu ver outra coisa. Então, beleza, Gui? Deu para ajudar? Deu para entender, Gui? Comenta aqui, tá? Então, fator de perturbação, verificação de ocorrência de espécies exóticas e localização e extensão da área objeto de restauração, tá? Então, são todos esses pontos para serem alocados. Esses, na minha visão, na minha experiência, se você olha bem todos esses aspectos, faz uma avaliação adequada, a chance de sucesso é muito, 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 muito grande, tá? E dependendo da área, teve um caso, gente, um outro bafo, lá em Bertioga, né? Teve uma situação, era fazer um plantio, aí foi antes da 32, mas se fosse da 32 seria a mesma coisa, tá? Foi uma área no Rio Itapaião, você entra pelo Rio Itapaião, a doida lá no Rio, né? Você parava o barco, uma mega de uma mata, só que tinha uma clareira, né? Uns espíritos sem luz entraram naquela área no passado e desmataram atrás de palmito, tá? Palmito Jussara. Aí o empreendedor fez um projeto lá, fez um projeto bonitinho, redondinho, fez todas as ações, plantou palmito jussara para trazer diversidade, usar a espécie ameaçada de extinção. Enquanto o cara, juro pra vocês, gente, enquanto ele usava palmito jussara, o processo dele, o TCRE dele, nunca ia pra frente. Por quê? Porque na hora que estava se desenvolvendo a vegetação, vinham os espíritos sem luz e degradavam a área de novo. Vinha espírito sem luz, degradava a área de novo atrás dos palmitos, tá? Então, quando ele tirou o palmito da rodada girada, isso foram anos, tá? Tirou o palmito do projeto e começou, a área começou a se desenvolver tão rápido e em 7 anos ele conseguiu atender todos os índices de monitoramento, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais de índice de monitoramento, deve ter gente que não tá tendo essa dúvida do que eu tô falando, mas calma lá que eu já chego, tá bom? Só deixa eu ver a pergunta aqui da Camila. Priscila, e no caso de loteamento, o que diferencia o projeto de revegetação das áreas verdes e um projeto de restauração? Se colocarmos restauração, precisa ser cadastrado no SARI? Revegetação não precisaria cadastrar? Boa pergunta, Camila, tá? Esse projeto, gente, quando envolve restauração ecológica, esse projeto, você vai apresentar o projeto bonitinho lá para o órgão ambiental, para a CETESB, tá? Só que aí nesse projeto vai ter que constar um número, o número SARI. Ou seja, você vai ter que pegar esse projeto, algumas informações desse projeto e inserir dentro do SARI. O que é o SARI? O SARI é um sistema, tá? Onde vai ter registrado todas algumas informações essenciais desse projeto mais detalhado que é apresentado no órgão ambiental, tá? E o NuSARI, ele vai ter o que para mim é a cereja do bolo. Ele vai ter a espacialização. Você vai delimitar o polígono da área a ser restaurada. Isso é show de bola. Por que é show de bola? Porque a gente vai acabar com a possibilidade de sobreposições de compensação ambiental,
tá? Então, não vai ser uma área usada para várias compensações. A gente vai conseguir monitorar a evolução do desenvolvimento da vegetação no estado. A gente vai conseguir, o estado vai conseguir fazer políticas públicas para as áreas que têm menos restaurações e focar nessas áreas ao longo do tempo e várias outras práticas de gestão pública, tá? Então, um projeto lá no SARI. Só que como é um sistema, as informações são mais simplificadas, ok? São alguns dados, não são todos esses detalhes, não dá para colocar todo esse detalhamento que o órgão ambiental vai te exigir. Por quê? Porque o SARI, gente, ele é usado não só para o licenciamento, o SARI ele é usado para casos de termo de ajustamento de conduta, de auto de infração ambiental, é usado como ações voluntárias. Então, vários atores usam SARI e nem todos precisam desse detalhamento que o órgão ambiental exige. Por que o órgão ambiental exige esses detalhamentos? Porque lembra, a compensação é um elemento para você obter autorização. Então, eu tenho que ter um subsídio técnico muito maior. Peraí, cara, eu vou te dar uma autorização. Você vai suprimir um fragmento estabelecido com funções ecológicas existentes, com fauna, com todo o Diaba 4, vai tudo isso aqui. Qual é a contrapartida para o meio ambiente? Eu quero um projeto detalhado. Eu quero saber o que você vai fazer, como vai fazer, eu quero especificidades, porque esse projeto é um dos argumentos para autorizar essa supressão, tá? A louca da mãozinha, né? Então, gente, esse é a principal. Então, para poder responder a Camila, primeira coisa, tá? Então, só os projetos de restauração ecológica estarão dentro do SARI. Projetos que não envolvem restauração ecológica, ou são aqueles que eu mencionei. Vou fazer um bosque, vou fazer uma área verde pública, vou fazer a área verde do loteamento, que a minha finalidade não é restauração ecológica, tá? E aí eu não coloco esse projeto no SARI. Aí a Camila pode estar pensando assim, tá, então peraí, Priscila. Então eu de Camila. Então peraí, Priscila. Então, beleza, entendi que só vou colocar no SARI o projeto que tiver, o objetivo for a restauração ecológica. Beleza. Então, a área verde, toda a área verde, ela sempre não vai ter restauração ecológica? Depende, Camila. Depende. Porque se você está falando de um loteamento que está numa área, teve supressão, ele preservou os índices de vegetação, né, para supressão, lá na resolução 72, só que ele tem área excedente, tá? Ele tem uma área bem grande para compor área verde e ele tem que compensar o que ele suprimir. Aí o que ele pensa? Peraí, eu tenho a vegetação, estágio médio, inicial, médio avançado, na minha área verde, no meu loteamento, para preservar, para atender a 72, tá bom? A 72 de 2017. Ótimo. Mas eu tenho que compensar o que eu for suprimir. Cara, eu loteador, eu não vou procurar uma outra área porque eu vou ter um custo maior, a operacionalização disso vai ser mais complexo. Eu prefiro abrir mão de alguns lotes, né? Então, eu mudo meu projeto, eu nem coloco isso no meu projeto, eu amplio minha área verde, tá? Então, eu vou ter uma área verde maior do que o exigido na legislação. Para quê? Para essa área verde incorporar essa compensação, Camila. Só que essa compensação ela é oriunda de uma supressão. Compensação de supressão sempre vai ser restauração, até rimou, né? Então, isso eu falei na live de supressão de vegetação, tá? Então, eu fui lá, teve a supressão, a minha compensação pode ser com mata em pé ou pode ser com restauração. Então, eu amplio essa minha área verde do meu loteamento, que já tem mata aqui, e esse pedacinho aqui vai ser restauração. Por quê? Porque ela é oriunda de uma compensação de supressão. Então, sim, podem existir áreas verdes nos loteamentos que vão ter restauração ecológica. Tendo restauração ecológica, o projeto vai estar no SARI, tá? Mas no caso, quando não tem uma compensação para restaurar, não tendo compensação para restaurar, essa área verde vai fazer um projeto que a finalidade dele é fazer um bosque. Neste caso, Camila, não tem SARI,
tá? E aí o seu projeto vai ser proposto de acordo com premissas técnicas levantadas por você. Em geral, como que as pessoas apresentam? De 2 a 4 anos de monitoramento das mudas, porque aí eu vou olhar as mudas. A minha preocupação é a muda viveu, a muda morreu, tá? Praticamente é isso. Dessa área a ser recuperada e não restaurada. Já na restauração é outra finalidade, a questão do monitoramento, que eu já vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, deixa eu ver se eu respondi tudo. No caso de loteamento, que diferencia do projeto de revegetação, bababá, já acho que eu expliquei. Se colocamos, já expliquei. Revegetação não precisa cadastrar, se for que não é restauração ecológica, não precisa, tá? É que muitas áreas verdes compreendem APP. Sim, por exemplo, se a área verde, ela compreende APP, só que nem toda a APP vai ser restauração ecológica. Qual é a APP que pode não ser restauração ecológica? As APPs urbanas, tá? Então é uma questão, Camila, técnica. E aonde você está escrito isso? Você vai ler o artigo 7º da resolução SMA 7 de 2017, só que esse texto foi alterado pela resolução SMA 206, tá? De 2018, tá? Então, resolução 206. Então, lá tem um parágrafo que fala que nas áreas urbanas há a possibilidade de apresentar projetos que não envolvem restauração ecológica. E aquele exemplo sempre que eu dou é um exemplo extremo, mas é um exemplo factível. Por exemplo, Marginal Pinheiros, tá? Você não vai fazer um projeto de restauração, é uma APP. Não é uma APP mais para lá do que para cá, né? Então, convenhamos. Mas APPs que as funções ambientais, que o sentido não faz nenhum sentido, não tem conexão de fauna, flora, não tem conexão de nada com coisa nenhuma, você não vai implantar uma área verde florestal ou fragmento de cerrado, porque mesmo que para dar certo é muito difícil, tá? Nesse contexto de uma matriz urbanizada, sem polinizadores, sem fauna, sem flora, sem coisa nenhuma, né? De vez em quando eu solto alguma coisa, eu tento me segurar. Tá sem coisa nenhuma, não faz sentido nenhum. Mas mesmo que fosse viável, tipo, a gente é tão fodástico que a gente consegue formar uma floresta lá. Imagina uma floresta, a floresta não é só árvore, floresta tem fauna. Então, uma floresta são estruturas vegetais e estruturas de fauna. Para a floresta sustentável, você precisa de todos esses atores envolvidos. Imagina que atrai fauna para uma área daquela, os bichos sendo atropelados, tá? Tanto isso é interessante comentar com vocês, que teve um caso de uma empresa de rodovia, uma concessionária. Ela tinha que fazer uma compensação por restauração, Camila. E aí, o que aconteceu? Isso foi caso real. Eles fizeram um projeto de restauração ecológica. Sabe nas alças de acesso? Então, tem a rodovia, vem as alças de acesso, dá aquela volta e faz assim. Sabe aquelas duas bolas, aquelas duas bolotinhas assim da alça de acesso? Queria fazer um processo de restauração ecológica lá. A CETES foi a área que eu trabalhava, tá? O que a gente fez? A gente indeferiu, falou, não, colega, tchau e benção. Vai passear, mais ou menos assim, não, de forma educada, claro, né? O que acontece? Se esse projeto desse certo, primeiro, toda a matriz, tudo era graminha, braquiária, pastagem, e aquela duas bolotas e a rodovia. O que aconteceria se tudo desse certo? Se tudo desse certo, tá? Ia atrair minimamente aves no meio da rodovia. Imagina a possibilidade de acidentes. E se atraísse pequenos mamíferos? Atropelamento. Então, o risco tanto para a fauna quanto para os usuários da rodovia poderia ser muito grande, tá? Então, foi um projeto que não prosperou, foi indeferido de plano, tá? Então, a localização dessa área a ser restaurada é fundamental, tá? Então, mas isso na imersão a gente vai conversar bastante. Quem tiver casos de compensação e trazer vai ser muito rico, porque já dá para falar, cara, ó, esse caso aí vai dar BO. Tá? Opa, esse caso aí tem todo o potencial para dar certo. Então, a gente vai discutir tecnicamente cada caso. Super legal. Porque na imersão, Camila, o que a gente vai fazer? Camila e demais. Vão ter as aulas. Então, vai ter aula de APP. Primeira aula, APP. O que é APP? A segunda vai ser intervenções em APP. A terceira é só tirar dúvida. Então, eu vou estar lá disponível, linda e maravilhosa, para vocês trazerem os casos de vocês e a gente discutir.
A mesma dinâmica com vegetação, classificação de vegetação, supressão de vegetação para diversos empreendimentos, que vai envolver parcelamento do solo, obras públicas e por aí vai. E aí o terceiro encontro vai ser o quê? Priscilinha lá topa tirar dúvida dos casos de vocês, tá? E assim a gente vai seguindo na imersão, além de tirar dúvidas no grupo do Telegram, que o pessoal já tá tirando dúvida lá no grupo do Telegram, tá? Só algumas perguntas que eu não tô respondendo no grupo do Telegram, porque senão quebra o barato da aula, né? Tem uma aluna super legal, que ela fez várias perguntas e eu falei, vou fazer a maldade, não vou te responder para você ficar curiosa e assistir a aula, beleza? Espero que eu tenha ajudado, tá? Então vamos lá, voltando a fazer restauração, porque senão eu me empolgo pra caramba e esqueço de falar algumas coisas, tá? Porque a gente só tem pouquíssimo tempo. Beleza, aí eu falo toda hora de monitoramento. Peraí, os TCRAs eu vou monitorar durante 2 anos, durante 4 anos, ponto, acabou? Qual floresta ou qual vegetação de cerrado se forma em 4 anos? Nenhuma, tá? Lembrando aquilo que eu falei, o foco é o resultado. O meio, você pode começar plantando muda, depois, puta, não tá dando muito certo, vou fazer condição de regeneração, ou o inverso, ou misturar tudo ao longo do processo, tá? O meio, XPTO, tá? A questão é resultado. Mas que resultado é esse? Foi até uma coisa que o Guilherme perguntou sobre os indicadores de monitoramento. O que acontece? Para medir como se essa área está nesse processo de sucessão, eu não vou olhar se você plantou 20 mil mudas, plantou 5 mil mudas, plantou muda de 2 metros de altura. Eu não quero nem saber o que você plantou. Eu vou olhar o que? Eu vou monitorar o que? São 3 indicadores, tá? Que vão ser feitos esses monitoramentos. Com foco do quê? De avaliar se está começando a nascer uma floresta. Vou olhar os fetinhos, tá? Vou ver se está engravidando, se desenvolvendo esses elementos vegetativos. E quais são eles? Cobertura do solo com vegetação nativa. Então, o que vai acontecer? A gente vai olhar para o chão, a gente vai ter tanta dor nas costas de tanto olhar para o chão, tá? Então, em cobertura da vegetação nativa no local, nesse olhar para o chão, a cobertura da vegetação nativa, eu também vou olhar a densidade de indivíduos regenerantes nativos. Densidade de indivíduos regenerantes nativos, ou seja, o que está regenerando, o que está nascendo. Pô, Pri, plantei que você tá de sacanagem comigo. Plantei aqui 10 mil muda, tudo linda, muda de 2 metros de altura, coisa mais maravilhosa, você não vai olhar? Não, eu mandei até meu funcionário roçar a área. Cri, tá? Não manda, pelo amor de Deus. Porque qual era a prática comum nos projetos antigos? Planta as mudas, vou fazer umas roçadas para que a muda consiga se desenvolver, não tenha mato competição, tá? Toma muito cuidado com isso, porque você pode estar tirando os regenerantes, tá? Então, é os regenerantes que o órgão ambiental vai monitorar e que você também vai monitorar para colocar lá no SARI. Então, a gente vai querer saber quantos indivíduos estão regenerando. E além de quantos indivíduos, qual é o número de espécies que estão regenerando, tá? Então, eu vou olhar para o chão, vou olhar a cobertura do solo, vou contar os indivíduos e vou saber os indivíduos e contar quantas espécies. Priscila, você sacaneou agora, né? Eu mal sei identificar árvore. Eu vou identificar plântula, árvore bebezinha? Você tá de brincadeira, né? Isso é muito... Como que eu faço isso? Você vai fazer por morfoestrutura. Folhinhas serreadas, folhinhas alongadas, folhinhas ramificadas. Então, vai ser por morfoestrutura. Em nenhum momento vai te exigir quais são as espécies. Só vai ser exigido quantas espécies são, tá? Oi, Joana, tudo bom? É isso que vai ser exigido de você. A quantidade de espécies, não quais as espécies, tá? Então, fique tranquilo, vai ser a morfoestrutura lá das folhinhas, tá? Então, fica bem mais tranquilo. E para todo esse levantamento desses dados, você pode perceber, são dados quantitativos. Como vai ser feito? Aí, como vocês vão descobrir isso? Lendo a portaria CBRN 1, tá? A 1 de 2015. É uma portaria super didática, eu gostei muito desse trabalho da CBRN. Ela é ilustrativa, explicativa, muito bom mesmo. E aí, o que eu peço para vocês? Que vocês entrem no site, deixa eu pegar aqui o site para vocês, né? infraestruturameioambiente.sp.gov.br, tá? /SARI.
Isso, .gov.br/SARI. Entra nesse site, lá a Michelle trabalha, é a chefona aí da área, tá, Mi? Mi, se você quiser participar aqui comigo, me avisa que eu coloco você aqui se você quiser dar uma orientação rapidinha pro pessoal, tá? Se você quiser participar, você clica nas carinhas aqui, que aí eu te insiro dentro da live, tá bom, Mi? Aí então a Michelle, né, a que coordena a coisa toda. Então, vocês entrem nesse site. Lá no site essas legislações que eu estou citando para vocês e tem manuais, galera. Vocês precisam saber que tem manuais e tem 2 manuais. O manual para imóveis que requerem o CAR, tá? Então, são os imóveis rurais que requerem o CAR. É um manual do SARI. E tem outro manual, que é quando a área que vai receber esse projeto é na área urbana ou unidade de conservação, tá? Tem 2 manuais. Eu vou falar uma diferença básica entre eles, porque o imóvel rural para cadastrar no SARI precisa ter o SICAR. E esses imóveis, unidade de conservação, que até deu exemplo lá para o Guilherme, não nem lembro mais, porque eu dei um exemplo de fazer proposta dentro de UC, ou na área urbana, que eu mostrei a imagem de Bertioga, você não vai ter o SICAR. Então, o que você vai fazer? Você vai preencher o SARI de uma outra maneira, um pouquinho diferente desse daqui. Então, existem 2 manuais, tá? Leitura para sábado à noite. Quem achou que ia ver Netflix, esquece, tá? Netflix põe para outro dia, tá bom? A chata, né? Então, beleza? Então, entrem nesse site, lá vocês têm isso, tem as legislações, tem o início de quando você vai colocar, teve a pergunta da Camila, não foi Camila? Acho que foi da Camila, sobre a questão quando vai inserir os projetos, tem essas informações, tem um link de legislação, tem um link seguinte dos manuais, tem modalidade de cadastro, tem muita coisa rica, né? A Michelle, está ótima, Pri, não senti necessidade de complementar nada. Tô me achando, a chefe da área tá falando isso, gente, imagina. Tô me sentindo a poderosa, beleza? Então, gente, usem muito esse site. E nesse site tem a portaria CBRN 1 de 2015. Nessa portaria de CBRN 1 de 2015 vai explicar para vocês a maneira que você vai levantar esses dados, porque está padronizado através de parcelas, tá? Então são parcelas de 4 por 25. E ele indica também a quantidade de parcelas a serem realizadas para levantamento desses 3 indicadores, tá? Eles fazem essa quantificação. Áreas menores que 1 hectare, como foi até aquela área que o Guilherme comentou, tá? Vai fazer no mínimo 5 parcelas. Tem situações que a área é tão pequena que cabe uma parcela só, tá? Então, áreas menores que 1 hectare se fazem 5 parcelas. Quando a área maior que 1 hectare, é o número de hectares mais 4. Por exemplo, tenho 6 hectares. Então, 6 mais 4, 10 parcelas. É simples assim, tá? Aí os empreendedores se assustam quando o prazo é de 20 anos. Boa, vou chegar lá. Lembra como eu comentei com vocês que nenhum fragmento de floresta ou de cerrado vai se formar num espaço de tempo tão curto, principalmente floresta. Cerrado ainda tem uma chance, tá? O que o monitoramento faz? Os TCRAs, gente, eles têm que ter um prazo para acompanhar esse processo, esse monitoramento durante 20 anos. Putz, imagina, tô com 37, então vou estar com 57 anos, pré-aposentadoria. Mentira, ninguém vai se aposentar, a gente vai morrer trabalhando, tá? Só para avisar. Beleza. Então, o que acontece? Em 20 anos, o povo pula da cadeira. Como assim 20 anos? Eu vou morrer, você tá me matando. E o custo que eu vou ter isso? Primeiro, se você escolher uma área que tem potencial de regeneração natural com menores fatores de perturbação, seus custos serão menores, tá? Ao longo do tempo. E o que acontece? Depois você vai ter que simplesmente monitorar, chegar lá, ver se não tá ninguém fazendo uma cagada, não tem nenhuma vaca comendo tua área. Então, o teu custo vai reduzindo ao longo do tempo, sim. Mas, pô, Pri, como assim, meu Deus, eu vou morrer, meu Jesus Cristo, né? Como que eu vou fazer esse monitoramento? Então, esse monitoramento você vai fazer ao longo do tempo. Não é que você vai fazer hoje e só vai olhar a área daqui a 20 anos. Também não, né? Só que não. Você vai fazer com 3, 5, 10,
15 e 20 anos. Então, vocês vão lá na área 3, 5, 10, 15 e 20, 5 vezes, tá? Espero que vocês estejam vivos até lá, que ninguém pegue coronavírus, tá? Então, o que acontece? Só que aí eu vou ter os indicadores. Os indicadores vêm trazer quantidade. Por exemplo, eu tô lá com 3 anos. Deixa eu pegar aqui, porque eu não vou lembrar de cabeça. Óbvio, ninguém vai lembrar esse negócio de cabeça. Então, com 3 anos, o que a gente espera? A gente espera uma floresta ombrófila que tenha uma cobertura de solo acima de 80%, tá? Com nativas. A gente espera que tenha uma densidade de 200 indivíduos por hectare. E a gente espera ter 3 espécies, gente, tá? 3 espécies. É muito pouco. Aí, com 10 anos, a gente continua esperando que a cobertura do solo seja acima de 80%. Agora a gente espera que a densidade de indivíduos regenerantes seja de 2.000 indivíduos por hectare, é bem pouco, é muito pouco. E sabe quantas espécies a gente espera com 10 anos? 20. É pouco demais, gente. Então, os valores, Camila, os valores do monitoramento na prática são baixos, tá? Então, a chance de você, se você escolher uma boa área, você pode ter um custo inicial maior com essa escolha de uma boa área do que uma área mais barata. Pode acontecer isso. Só que esse custo inicial vai ser diluído ao longo desses anos. Só que se essa área tem um bom potencial de regeneração natural, esses indicadores, como eles são baixos, você pode atender eles antes dos 20. Então, o que acontece? Eu tenho que garantir que se o colega está comigo no órgão ambiental durante 20 anos. Só que se ele fizer tudo bonitinho, a área tiver todo o potencial de regeneração e atender os indicadores em menos tempo, por exemplo, indicadores de 20 anos, que seriam acima de 80% de cobertura do solo, seria densidade acima de 3.000 indivíduos por hectare e 30 espécies, se eu chegar nesses números com 8 anos, TCRA cumprido, tá? Então, ele pode sim reduzir esse tempo do TCRA, ou seja, só escolha uma boa área, tá? Então, sim, é o preço, porque assim, ele está cortando uma floresta. Quantos anos, quantas décadas ou até quantos séculos aquela floresta demorou para chegar naquela situação, tá? Então, a vida é assim. Se quer fazer uma intervenção no recurso natural não é um paliteiro de árvore. Se fosse paliteiro de árvore, seria árvore isolada. Então, você tem um preço. Aquela coisa, na vida tudo tem um preço. E aí aqui é o meio ambiente. Não, o meio ambiente não é só meio ambiente, porque meio ambiente é só como é aquela coisa genérica. Não, é pra minha vida, pra sua vida, pra vida de todo mundo, a qualidade, pra gente ter sustentabilidade ao longo do tempo. E era essa sustentabilidade que nós não tínhamos antes da 32. Porque você pegava, cortava uma floresta de estágio médio, por exemplo, focava só em plantar muda, plantava as mudas conjuntamente, era muito comum as mudas pioneiras e não pioneiras. As não pioneiras são, em geral, são as mudas mais sensíveis, de espécies mais sensíveis, colocava naquele solão. Aí plantava, aí a bichinha não pioneira morria tudo rápido, aí você plantava pioneira para poder crescer, o negócio ficava vistoso, rapidamente TCRA cumprido. Daqui a uns anos, essas espécies pioneiras que têm um ciclo de vida mais curto, morrem, puf, vai pro beleléu, não tem regeneração natural e a área volta a ser degradada. Foi essa experiência ao longo de décadas que o órgão ambiental percebeu e aí chegou num ponto de criar a 32. Mas se escolher uma boa área, sim, grande potencial dessa área se atingir esses indicadores bem antes de 20 anos, tá? E por que esses valores são tão baixos? Porque se você reparar na página, na resolução SMA 7, lá no anexo 1, você vai ver que esses mesmos valores são para florestas ombrófilas estacionais, restinga florestal e mata ciliar de cerrado. Ou seja, são vegetações com climas diferentes, com características diferentes, com solos diferentes. Se eu trato diferente de forma igual, eu tenho que nivelar por baixo, tá? Por isso que esses indicadores são baixos, porque eu tenho que garantir que todos tenham a capacidade de chegar nesses valores. Então, eu nivelo por baixo e não nivelo por cima, tá, Camila? Então, sim, é possível se fizer um trabalho bem feito. Eu acompanhei essa área do palmito que eu falei para vocês, foi 7 anos. Em 7 anos, ela chegou nos valores de 20, tá? Não foi, lembrando que foi um TCRA que não foi feito na 32, mas eu fiz um olhar como fosse na 32, tá? Eu tô fazendo esse olhar para vocês aqui. Em 7 anos ela chegou nos indicadores, tá bom?
Então aqui a live já tá quase para acabar, galera. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa super importante para falar para vocês. Então, falei das parcelas, leem a portaria CBRN 1 de 2015, que tem lá detalhamento sobre elas, tá? Falei do monitoramento 3, 5, 10, 15, 20 anos, podendo atingir antes. E há uma coisa bem importante, artigo 29, anotem aí. Artigo 29 da resolução SMA 7. Se vocês trabalham em empresas e essas empresas fazem ações voluntárias de restauração ecológica, tá? É voluntário. Eu vou fazer para marketing ambiental, marketing não sei lá do que, é tudo voluntário. Se é voluntário, vocês não são obrigados a fazer esse monitoramento, tá? Então, porque não tem nenhum órgão vinculado a vocês. Ah, eu quero chegar, fazer um projeto de restauração ecológica numa APP, tá? Quero fazer restauração ecológica, quero colocar a plaquinha que foi a minha empresa que fez. Preciso de autorização? Não, não precisa de autorização. Onde isso está escrito? Artigo 23. Então, você vai associar o artigo 23, que dispensa você de autorização da CETESB para esse fim, tá? E associa com o artigo 29, que você não vai precisar do monitoramento. Por que foi feito isso? Para estimular as pessoas a fazerem boas ações para o projeto de restauração ecológica. O que você precisa fazer? Inserir seu projeto dentro do SARI, só para que a gente saiba onde é, por um caso de fiscalização, saber quem está fazendo, tá? Então isso é bem importante para gerenciamento do Estado em relação às áreas serem restauradas, beleza? Então, gente, aqui de forma bem sucinta, né, porque a gente tem máximo 1 hora para falar, mas quem tá na imersão comigo, a gente vai discutir muito, e eu quero discutir muitos casos de vocês, porque a gente aprende na prática com os nossos casos. A gente tem a percepção com o caso dos outros, mas com os nossos casos a gente enriquece mais e aprende mais. Aquilo que eu sempre falo, vocês têm que ler, vocês vão ouvir, vocês vão discutir e vocês vão aplicar. E o ápice da aprendizagem é quando vocês estiverem ensinando. Então, na imersão, o que eu vou pedir muito para vocês? Me explica, por que isso? Por que aquilo? Não para uma questão de julgamento, de certo ou errado, mas sim para que vocês chegam no ápice do sistema de aprendizagem. Que o ápice, quando realmente a gente aprendeu, é quando a gente explica para alguém, tá? Então, vocês vão ler, vocês vão ouvir, vocês vão fazer e vocês vão explicar. Esse é o meu objetivo com esse processo, tá bom, gente? Espero que se o tio Marquinho deixar, eu baixo a live agora, vou disponibilizar lá no YouTube, se der tudo certo, que ontem não deu, tá? Mas também vou deixar gravado aqui durante 24 horas, beleza? E as inscrições na imersão vão até amanhã, meia-noite. Tá? Amanhã, sábado, meia-noite, as inscrições, porque o conteúdo já vai começar na segunda-feira, que eu vou começar a arrancar o couro da galera, né? Então, o Guilherme já tá aqui, prepara o couro que eu vou arrancar o seu, a Ariane espero que entre, né? A Camila e todos os demais aqui, se quiserem entrar nessa imersão para dar uma arrancada de couro, dar umas risadinhas, né? Tirar um sarro e aprender bastante. Então, gente, foi um grande prazer essa semana de maratona para o lançamento da imersão. O meu primeiro produto online, mas de um conteúdo que eu dou aula há 10 anos. Então, eu tô 10 anos falando desse assunto, tá? Então, muita experiência para poder passar para vocês e muitos causos para contar, tá? Então, espero muito poder encontrar vocês na imersão, tá? Qualquer dúvida, manda aí um direct que eu tiro aí para vocês. Então, gente, beijo, muito, muito sucesso e realmente, gente, leiam o que eu tô indicando para vocês, porque é o primeiro processo da etapa para vocês aprenderem. Beijo, sucesso!